Livros que valeram hype. Se você ainda não leu, você deveria ler, porque tá perdendo tempo, parte 2. Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu já fiz a parte 1 desse vídeo falando sobre 6 livros que eu li por causa do hype, ou que hyparam em algum momento e eu finalmente resolvi ler. E realmente é tudo aquilo que estavam falando sobre ele. Então hoje eu trouxe a parte 2, porque eu consegui pensar em vários livros. Tipo, eu quase não leio o hype, mas aparentemente os que eu li eu gostei bastante. Então eu dou sorte pra escolher esses hypes aí. E se eu fosse você, então já anotava essas dicas e comentava aqui também qual foi o hype que você leu e que realmente valeu a pena. Aproveita pra já se inscrever aqui no canal se você é novo por aqui. Aliás, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já se inscreve aí embaixo, ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. E já deixa o seu like aí embaixo porque vem muita dica boa pela frente. Eu vou deixar o link de todos os livros que eu tô citando no vídeo de hoje aqui no box de descrição. Acessando esse link você vai direto pra página da Amazon, lê um pouco mais a sinopse do livro, vê o comentário de outros leitores também. E se for comprar comprando com o meu link, você me ajuda muito, porque eu recebo uma pequena comissão, mas não muda nada no valor da sua compra. Então é uma forma de apoiar aí seus criadores de conteúdo favoritos. Pra apoiar ainda mais, você pode considerar se tornar um apoiador do Catarse também. Vou deixar o link aí embaixo. Lembrando que o conceito de hype que eu tô usando não é aquele livro que você abre o TikTok, tá todo mundo falando sobre esse livro, você entra no Twitter, tá todo mundo falando sobre esse livro, você entra no Instagram, só tem resenha sobre esse livro. Não é esse tipo de hype que eu tô falando. Eu usei a palavra hype mais pra resumir o que eu quero dizer, mas são livros que naquela época que eles foram lançados e o pessoal tava lendo, eles foram muito bem falados e continuam sendo bem falados, tipo, até tempos depois do lançamento. Então é mais ou menos esse tipo de hype. Eu não sei definir o que seria isso, por isso eu tô usando a palavra hype. Então hoje eu tenho mais 6 livros pra indicar pra vocês. Eu acho que os livros do vídeo de hoje são mais conhecidos e mais hypados do que os livros do vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, recomendo que vá lá assistir também. O primeiro hype que valeu muito a pena foi Battle Royale. Esse livro de 700 páginas te prende de uma forma que assim, você engole essas 700 páginas de uma vez, termina, não sabe nem o que aconteceu, quanto tempo da sua vida se passou, porque você estava presa nesse livro. Tem filme, recomendo assistir o filme também, é muito bom e muito fiel ao livro também, que é difícil hoje em dia. E esse livro dizem que foi inspiração da Suzanne Collins para escrever Jogos Vorazes. Eu nunca li Jogos Vorazes, só assisti e não gosto muito, mas eu consegui realmente ver alguns elementos ali que ela catou para colocar na história dela. Então é um livro que junta mais de 40 estudantes ali entre 14, 15 16 anos que são levados para um passeio escolar que se torna uma carnificina onde só um deles vai sobrar vivo no final. Então assim, leia pra ontem, tá? Percy Jackson. Essa série que um dia eu tive muito receio de ler, porque eu pensava, ai, o filme é horrível, os livros vão ser horríveis, é um negócio infantil e não sei o que. Quebrei a cara, porque eu li, eu amei, eu dei 5 estrelas pra todos e eu quero ler tudo que esse homem já escreveu sobre mitologia. Então, assim, concordo com o que as pessoas me falavam na época que eu falava que nunca ia ler Percy Jackson. Tipo, ignora os filmes, foca nos livros e vai se tornar uma das suas histórias favoritas, porque é impossível isso não acontecer. Sol da Meia-Noite. Eu sei que tem muita gente que, tipo, começou a ler por Crepúsculo. Eu não comecei a ler por causa de Crepúsculo, mas eu comecei a comprar livros por causa de Crepúsculo, porque eu vi que ia sair no cinema, eu queria comprar os livros pra ler, não li, ou seja, não é de hoje que eu compro os livros pra ler e não leio, é de muitos anos atrás. E aí eu comecei a comprar livros por causa de Crepúsculo. Muitos anos depois, né, Dona Stephenie Meyer decide que quer lançar um livro do ponto de vista do Edward. E foi a melhor coisa, a melhor decisão que ela já tomou na vida dela, porque eu queria mais uma série assim de 4 livros, só na visão do Edward, e mais 4 na visão da Alice, e mais 4 na visão da Rosalie, e mais 4, sabe?
um negócio assim gigante. Quero encher essa estante de livros da saga Crepúsculo em todos os pontos de vista possíveis, porque é sim uma das minhas sagas favoritas. E esse livro, hora que foi anunciado, eu lembro de todo mundo surtando com a pré-venda. E eu lembro que teve uma história também que vazou uns capítulos e aí a autora desistiu de escrever porque, pô, você tá trabalhando ali naquela história há muito tempo e vai alguém e vaza os capítulos do seu livro na internet e meio que dá um desânimo, né? Mas que bom que ela resolveu publicar, porque senão eu não teria mais esse livro na minha lista de livros favoritos da vida. Flores para Algernon era outro livro, assim como o Percy Jackson, que eu achei que eu nunca leria. Pra começar, que ele é uma história ali mais dramática. Todo mundo que me recomendou ele pra ler falava que eu ia chorar com essa história, que a pessoa tinha chorado, que era uma história muito triste. Eu não chorei. Até hoje eu nunca chorei com o livro. E eu comecei a ler, eu falei, nossa, que negócio difícil, eu não tô entendendo nada, porque a escrita dele é diferente. Na história a gente tem um jovem que vai ser cobaia de um projeto que promete te deixar mais inteligente. É uma cirurgia que promete aumentar o seu QI. E aí, ele mal sabia, assim, escrever quando começou, né? Quando ele começou a participar desse projeto. Então, os diários que ele escreve ali, fazendo acompanhamento psicológico, tem muito erro de escrita, umas palavras escritas completamente errado. E eu ficava assim, nossa, vai ser esse livro inteiro assim, eu vou demorar uma vida pra ler isso. Mas isso faz toda a diferença pra história, porque vai chegando no final, eu arrepio só de falar desse livro. Eu não sei se tá dando pra ver, mas eu arrepio só de falar desse livro, porque eu não acredito ainda que o autor fez aquilo no final. Me deixou muito brava. Eu confesso que o olho ardeu. Eu não chorei, mas o olho ardeu quando eu percebi o que ele estava fazendo. Leiam Flores para Algernon, tá? Vale muito todos os elogios que falam por aí. O Conto da Aia foi o primeiro livro da autora que eu li. Foi o primeiro. Eu não lembro se foi o primeiro, eu acho que sim. E foi um ótimo começo, porque desde então eu quero ler tudo que essa mulher já escreveu. E a escrita dela, a forma dela de escrever sobre um assunto, assim, tenso, sobre situações que você nunca vai querer passar na vida. E ela escreve isso de uma forma que você consegue ler tão rápido e absorver tudo aquilo de uma forma tão fácil que a leitura simplesmente flui. Eu sei que isso não é pra todo mundo, tipo, não é todo mundo que tem a mesma experiência, inclusive já teve vídeo que eu falei muito bem sobre esse livro, que é um dos meus favoritos, e a pessoa, tipo, simplesmente não entendeu por que esse era um dos meus livros favoritos, mas tá tudo bem, entendeu? Eu gosto dessa forma da Margaret Atwood escrever sobre coisas mais pesadas de uma forma mais leve e que você consiga ir entrando ali naquela história aos poucos e fazer parte daquela história. Inclusive foi assim com Vulgo Grace, mas Vulgo Grace não é hypado, então ele não está aqui nessa lista. E esse próximo hype, ele ficou assim, esperando por um bom tempo, mais ou menos 10 anos, na minha wishlist até eu comprar e finalmente ler. E quando eu li, eu quis voltar no tempo e ler na época em que eu adicionei ele na minha wishlist, porque eu acho que eu teria gostado ainda mais e provavelmente teria influenciado bastante o meu gosto, assim, ao longo do tempo, mas hoje eu acho que não muito. E eu tô falando de A Desconstrução de Mara Dyer. Esse livro é o que? De 2014? 2013? 2014? Não sei. Eu sei que eu conheci ele assim que eu entrei no Booktube como telespectadora e eu via muita gente falando bem desse livro e da trilogia inteira, que agora na verdade são 4 livros, tem um outro que era pra ser trilogia também, mas não foi. Eu não esperava tudo que esse livro foi. Eu confesso que boa parte dessa surpresa que eu tive foi porque eu não tinha tantas expectativas assim. Tipo, por mais que ele estivesse na minha wishlist por muito tempo, e nesse tempo que ele ficou na minha wishlist, muitos livros, tipo, eu fui tirando da wishlist porque eu fui perdendo a vontade de ler, ele eu não tirei.
Mas mesmo assim eu não tinha muita expectativa, eu pensei, isso é mais um livro YA adolescente, com briguinha adolescente e tudo mais, mas eu vou ler porque eu ainda tenho interesse. Que bom que eu li! Que bom que eu não tirei ele da minha wishlist, porque foi uma das melhores leituras que eu fiz no ano até agora. Então assim, valeu todo o hype que eu vi nele naquela época, quando eu comecei a assistir os vídeos do BookTube. E agora eu tô passando essa indicação pra você também, tá? Dê uma chance para A Desconstrução de Mara Dyer. E eu ainda não li as continuações, mas eu quero ler muito assim em breve, não sei quando, provavelmente vai ser assim, do nada, igual foi pra ler esse primeiro volume, tipo, do nada comprei aqui e vou ler pra saber qual é e li num dia. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado das indicações do vídeo de hoje. Não deixe de comentar aí embaixo qual hype te surpreendeu. Deixa o seu like pra ajudar o YouTube a entender que você tá gostando do que tá vendo por aqui. E a gente se vê então em um próximo vídeo. Tchau!